dar condições a gente perceber um pouquinho todo o contexto do Novo Testamento e que seja um espaço, um momento de muito aprendizado e preparação para o crescimento da igreja também. Esse é o meu pedido e gratidão em nome de Jesus. Amém. Turma, eu esqueci hoje de trazer a folha de rosto, esqueci de imprimir, inclusive, a folha de rosto para vocês. E eu faço isso, eu nem sei se eu faço isso na semana que vem, porque semana que vem, hoje é dia 6, né? Não, eu faço semana que vem. Semana que vem eu achei que era a última aula que eu ia dar, mas não, ainda tem mais 3, né? Antes de terminar a EBD, então semana que vem eu trago a folha de rosto. Devo dizer que eu trouxe os livros lá de São Paulo para a gente, os livros sobre educação de filhos. Essa é a ótima notícia. Segunda boa notícia é que eu já passei até a lista para o Sérgio. E a má notícia é que eu esqueci em casa, né? Deixei do lado da minha mala para sair. Eu tinha que pegar 3 coisas, estavam todas assim. Eu separei hoje de manhã, deixei ali, imprimi a lista. E aí na hora de pegar, falei, o que essas sacolas estão fazendo aqui? Aí peguei a minha mala e fui e vim para a igreja, né? Então é muito legal quando o pastor é alguém muito atento, né? Mas enfim, então semana que vem chegam os livros, vai custar R$ 25, tá bom? Então é preço de custo. Na verdade, até abaixo do preço de custo, eu arredondei para baixo, tá bom? A igreja arca com subsidiado, a igreja arca com todos os R$ 10 de diferença que vai ficar no final das contas. Josué, tudo bem? Bom dia, Josué, tudo bem? Ó, no Buruma ali, e aí meninos, tudo bem? Se os meninos quiserem, podem ficar aqui, se quiserem, eles podem ir para a aula dos adolescentes também, tá bom? Veja o que vocês quiserem, eu que vou dar aula hoje aqui. Vocês conhecem o Josué, não? Noboru. E aí, Noboru, tudo bem? Então, eu vou seguir agora, estou começando uma matéria hoje aqui, Noboru, tá bom? Eu coloquei ainda panorama do Novo Testamento, turma, nessa matéria, mas eu gosto mais da expressão introdução ao Novo Testamento. Mas como nós fizemos panorama do Antigo, eu vou, se quiser encaminhar os meninos lá, eu vou ainda manter a denominação que nós fizemos, mas essa disciplina aqui eu quero ser um pouco mais ágil do que do Antigo Testamento. No Antigo foram 18 aulas, nessa eu quero que sejam, tem que ser mais ágil, umas 17,5, tá bom. Não, algo em torno de 14 aulas, eu estou me planejando para isso, tá bom? Então, 2, 3 meses de matéria e vocês vão receber já, não hoje, a folha de rosto, porque eu realmente esqueci disso, tá bom? Qual que é o conteúdo da nossa disciplina aqui? Esse é o conteúdo inteiro. E é a primeira vez, quer dizer, é a segunda vez que eu estou dando essa matéria. A primeira eu terminei ontem, né? Então, já emendamos agora aqui na igreja, então, essa disciplina aqui. Nós vamos fazer uma breve introdução. E aí, o que nós vamos conseguir ver até as férias de dezembro e janeiro é o chamado período intertestamentário, né? Então nós vamos ver uma breve introdução hoje e vamos ter 2 aulas ou 3 aulas de período intertestamentário. E eu quero isso é muito importante. A maioria das pessoas não tem acesso ou não percebeu as informações desse período. Esse período faz a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Ok? Como que termina o Antigo e como começa o Novo. É uma aula de história bem interessante. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o Império Romano. Império Romano é algo muito importante na teologia e muito importante também na história, ok? Porque o Novo Testamento foi revelado durante o período do Império Romano. E na teologia a gente entende que uma das propostas entende que o que nós temos de mundo político hoje é uma continuidade do Império Romano nas Escrituras, ok? Então é algo muito importante. Depois aquela aulinha tradicional de História e Geografia, que eu gosto bastante, da Palestina dos dias de Jesus, conversar sobre os grupos sociais, sobre o que está acontecendo quando Jesus veio ao mundo. Nós vamos passar rapidinho aqui na igreja pelos evangelhos. É aqui que eu consigo diminuir em relação à disciplina que eu dei em outro lugar, porque nós estudamos Mateus 8 anos, chega, né? Já sabe tudo, né? E segundo, porque nós lidamos com a matéria, a vida de Cristo aqui, e grande parte dos evangelhos aqui vai ser isso. Então, eu não preciso trazer essa introdução aqui. Pessoal, vamos ficar todos de pé agora? Não, fala, seu Júlio. E aí?
Não, Maurício não chegou ainda, Júlio. É você mesmo. Não, ainda não. Né? Eu acho que esse negócio de viagem vai ter uma desculpa para dar uns jump na EBD, você não acha, não? Né? Ele te trouxe algum presente, não? Puxa vida, você merecia, hein? Você merecia, porque... Não é? Então, o meu bullying, ele saiu de lá para cá. Ele é pendular. Depois ele vai daqui para lá. Noboru, não vou fazer bullying com você. Não vou. Né? Noboru, colega de turma, a gente não faz bullying no primeiro dia em que a pessoa vai pregar aqui. Mas depois, né? Depois também não. Eu não faço bullying com as pessoas. Isso é muito errado. Né? Nós vamos lidar depois um pouquinho com Atos, mas numa outra perspectiva. É claro que vai ter coisa repetida, né? Porque nós estamos lidando com Atos nos sermões. Aqui estamos em Atos 9 e semana que vem teremos um pregador convidado que vai pregar Atos capítulo 10, ok? Que não sou eu. E nós vamos ter também, depois aí vamos brincar, essa parte é legal, essa parte que eu fiquei ontem o dia inteiro, nas primeiras epístolas de Paulo, nas principais, as primeiras são Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, as principais são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, as epístolas da prisão são Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão, e as epístolas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, e depois nós vamos ter as epístolas gerais, que não são paulinas, que é Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª a 3ª João e Judas, e depois vamos trabalhar um pouquinho Apocalipse. Inclusive Apocalipse aqui, eu vou melhorar um pouquinho essa aula, eu não estou satisfeito, eu não consegui chegar a Apocalipse ontem, então eu tenho um tempinho para mexer em Apocalipse, que é um livro tranquilo, não tem briga, Apocalipse, todo mundo domina. Eu imagino que vocês já dominem, né? Júlio já vai dar uma aula de Apocalipse para a gente, certo, Júlio? Certo, então vocês ouviram, né? Vamos conversar um pouquinho então nessa matéria aqui para a gente, aqui, olha lá. Então, a sequência, então, de panorama de Antigo e Novo, ela é importante para a gente. Porque a gente começa a compreender a história do comecinho, lá de Gênesis, até os dias de hoje, ou pelo menos até os dias do Novo Testamento. Eu acho que o ideal seria assim, no mundo ideal, seria assim. Você começa com a introdução ao Antigo, nessa introdução histórica, passa pelo período intertestamentário, período do Novo Testamento, história da igreja e depois história do mundo contemporâneo. Essa seria a linha do tempo ideal, né? Mas aí são alguns anos numa igreja estudando só isso. Né? Então, existem outras disciplinas que eu quero trazer para a igreja, especialmente na área pastoral, disciplinas que eu acho que nós não temos muito acesso eventualmente. Então, não dá para fazer tudo isso. Então a gente começou com o panorama de Antigo, vai chegar até o Novo e tá bom. Já tivemos história da igreja aqui na igreja, até a Reforma Protestante. Fiquei devendo para vocês da Reforma Protestante até hoje. Mas por outro lado tivemos também história do mundo contemporâneo aqui, que inclusive, convenhamos, né? Blindou muito a igreja nas eleições de grandes radicalismos e tudo mais, ok? Bem, mas seja como for, nós agora estamos traçando, e eu vou traçar isso talvez ainda hoje, uma linha que começa em Gênesis 1 e chega até o Novo Testamento, ok? Essa linha é importante. Quando a gente vai estudar a Escritura, a gente precisa colocar o texto que a gente está lendo na linha do tempo. Será que esse texto é daqui, é dali? E esse contexto geral ele é importante, ok? Então é muito mais fácil a gente entender teologia, porque eu sempre digo o seguinte, teologia não é feita no vácuo. Você vai para o espaço, não tem teologia lá no espaço, porque lá tem o vácuo, né? Teologia é feita na história. A teologia não está alheia à história, ela compõe a história, ela muda a história e ela é modificada pela história. Então a teologia está dentro de uma revelação histórica. Então quando a gente entende os fatos, e eu sempre digo o seguinte, né? Eu comecei a falar ontem isso, então já está bom, né? Quem não entende de história, quem não entendeu a história, não sabe como as coisas surgiram, aconteceram, se torna refém de quem entende. Então, se você não estuda como as coisas surgem, você não vai saber como as coisas são. Porque nós lidamos aqui, né? Lembra da frase? Lembra? A Gênese impõe a ontologia. Lembram dessa? Como algo começou, determina como aquele negócio é. Ok? Então,
Em teologia é a mesma coisa. Como eu entendo como é a história do Novo Testamento, eu vou compreender o que é o Novo Testamento. A turma que fez homilética, né, que agora, essa semana é a coroação, né, viram que a gente, quando prepara o sermão, tem que estudar o seu momento cultural, histórico, geográfico, e dá um trabalhinho, né? Dá um trabalhinho. Mas compõe, depois você faz teologia a partir daquele momento, porque a teologia ela acontece na história, ok? Então, nós vamos então trabalhar uma história linear. A nossa filosofia de história aqui na igreja, nem vou mencionar o que é isso, um dia a gente conversa, mas é uma história linear, com começo, meio e fim. O fim não chegou ainda, né? Graças a Deus. Mas há outras perspectivas de história que são cíclicas. Por exemplo, o materialismo histórico, que deu origem ao marxismo, ele vai entender a história como ciclos, ok? A gente não pensa assim. A gente pensa a história como começo, meio e fim. Então, a gente vai lidar com agora esse período do Novo Testamento. Então, quando a gente for falar dessa disciplina de novo em relação ao que foi a disciplina do Antigo, há algumas diferenças, ok? Primeiro, o mundo que a gente lidou de Antigo Testamento é muito reduzido. Você vai pegar o território de Israel, o Egito, a região da Síria e da Babilônia e só. Talvez algum povo árabe, os midianitas, enfim. Agora, nesse mundo de Novo Testamento, é o mundo antigo inteiro. Você começa ali em Jerusalém, vai até Espanha e vai até o Marrocos. E pega toda aquela região ali. Então. Por outro lado, ele é mais amplo geograficamente, mas o mundo do Novo Testamento é muito mais reduzido cronologicamente. Antigo Testamento nós lidamos com mais de 2000 anos aqui. Agora nós vamos lidar do ano 6º antes de Cristo ao ano 96 depois de Cristo, ok? Estamos falando aí de 100 anos. 100 anos. Quando você fala das cartas de Paulo, Paulo revela aquele monte de carta dele, as 13 cartas dele. Chuta o período que ele escreveu. Em quantos anos Paulo escreveu tudo aquilo que a gente tem hoje? Quantos anos? Vai lá, de Romanos até Filemão. Quantos anos ali? Claro que não está em ordem cronológica, né? Mas quantos anos Paulo escreve? Por quantos anos? Alguém sabe? Chuta aí. 3 anos. Quem acha que é mais? Quem acha que é menos? Quem acha que é mais? Quanto mais, Andrés? Olha lá, resolve aí, hein? Resolve aí. Quanto mais? 10 anos. Mais ou menos 10 anos. Quem acha que é mais? 15 anos? O nosso professor de Apocalipse domina, não é à toa, né? Deus tem os seus eleitos aqui. 15 anos, Paulo escreve do ano 49 ao ano 64. Há algumas divergências, alguns falam até o ano 67, mas na pior das hipóteses são 19 anos, são 20 anos, ok? Então, 18 anos, né? É que geografia não é muito minha matéria, né? Mas olha lá, são 18 anos. Aquele monte de coisa que ele escreve. E você vê como tudo é muito pequeno cronologicamente. Paulo funda a igreja de Corinto no ano 51, se eu não me engano. Alguns anos depois, 2, 3 anos, ele escreve assim: já não posso falar para vocês como espirituais, né? Vocês bebem o leite, né? Vocês são meninos. A igreja que tinha 1 ano e meio, 2 anos, ele fala: vocês são bebês. Ele está esperando que em 2 anos a igreja amadureça. É interessante isso, não? É uma perspectiva cronológica diferente. Em 2 anos ele fala: ó, não é possível que eu vou ter que ensinar mais teologia para você depois de 2 anos, não? Então é interessante como há uma perspectiva muito mais próxima cronologicamente. Agora, é um mundo extremamente diverso culturalmente. No Antigo, você tinha que manjar de cultura judaica. Talvez uma cultura egípcia num momento, uma cultura babilônica em outro momento, cultura persa. Tá bom, já chega, não precisa mais. Novo Testamento, você vai ter uma turminha aqui, que é mais para o grego, outra é mais para o asiático, outra é mais para o norte da África. É uma diversidade cultural absurda, ok? É claro que tem facilitadores, todo mundo fala grego nessa época, pelo menos como segunda, terceira língua.
mas há diversidade cultural. Então você chega, você pega um texto que fala de véu, você tem que levar em conta que tipo de costume é esse. É um costume local, é um costume de todo mundo? Isso é uma coisa, é uma pesquisa histórica. Se for um costume de todo mundo, a coisa é mais séria, ok? As irmãs estão erradas aí, né? E os irmãos de cabelo comprido, hoje não temos ninguém, né? Não. Júlio? Não. Eu também. Quando eu olho assim meu cabelo, eu lembro daquele nome, daquele filho de Oséias, Icabode, e a glória se foi, né? Então, acontece, né? Uma das vantagens do Novo Testamento, entretanto, é que em termos linguísticos e culturais, o Novo Testamento é muito mais perto da gente. Fala alguma palavra hebraica que não seja shalom, né? Fala aí, por favor, né? Se eu falar a palavra cronos, significa o quê? Ok, cosmos. Oi? Mundo, né? Universo. Pode ser, olha, desculpa, universo. Né? O cara já dá é o segundo uso, né? Então, tá bom, uau, né? Então, tá vendo? Piros. Litos. Pirolitos. Pedra de fogo. Peguei vocês, né? Eu não tenho maturidade para dar aula na igreja, mas tudo bem, né? Então é isso, né? Turma, o mundo do Novo Testamento, ele vai ser muito mais complexo. Então Paulo sai, já viram isso em Atos? É engraçado. Ele sai de uma cidade, da igreja, o pessoal fica animado, vai para outra, o pessoal fala, sai daqui. Né? Porque é que nem, desculpa os irmãos bragantinos aqui, né? É que nem Atibaia e Bragança. Atibaia você está meio que numa cidade grande. Bragança é interior. Não tem nenhum bragantino aqui, né? Então, você chega lá, aqui é morango, lá é, sei lá, festival da linguiça. É completamente diferente, né? Posso confessar uma aqui? Nada que ver com a aula aqui, mas posso confessar. Eu fui no restaurante, o pessoal falou o seguinte. Essa linguiça bragantina. Eu falei, nossa, cara, que legal, vem de Portugal, né? Porque, sabe, eu pensei Bragança, né? Eu sou um cara, né? Viajado, né? Não, era da cidade de Bragança mesmo aqui do lado. Eu falei, rapaz. Falei, que absurdo, né? Mas tudo bem. Falei, nossa, que restaurante chique, né? Linguiça Bragantina. Cara, como que o cara trouxe, né? Fiquei pensando. O cara passou em Bragança ali, passou no açougue. E nem sei se era de Bragança, às vezes de Jarinu, né? Enfim, mas tudo bem. Né? Foi um momento de contato de muitos povos e civilizações. Então, Paulo vai percorrer, por exemplo, aqui, mais de 2.000 quilômetros nas suas jornadas. E vai passando por costumes diferentes, povos diferentes. E veja, muito do que a gente tem hoje na nossa história e cultura vem desse período. Quem estuda direito, temos advogados aqui hoje? Olha. Quem estuda direito acaba tendo que aprender latim, porque muito do direito de hoje vem do direito romano, ok? A cultura clássica, ela vem desse período, o renascimento do século XVI, ele vai atrás do que foi o período do Novo Testamento, até antes, né, com o período clássico. Então, enfim, a arquitetura, vocês vão ver algumas cidades, a gente vai viajar para algumas cidades juntos aqui, vocês vão ver que a arquitetura de lá é parecida com a nossa. E muito da parte linguística, grego e latim, a gente usa até hoje. E lembrando também que quando a gente está estudando a história, e eu sempre falo isso para vocês, estudar história é buscar no passado aquilo que é importante para a gente hoje. E isso que a gente não consegue sair dessa prisão. Eu não consigo estudar o passado naquilo que ele foi importante naquele período. A gente não consegue mensurar isso. Então, quando a gente estuda o passado, no fundo a gente está buscando no passado as respostas para as perguntas que a gente faz hoje. Isso acontece na teologia também. O que não é de todo ruim. Ok? Pensa comigo, por exemplo, a cristologia foi um problema que eles tiveram que enfrentar, a igreja teve que enfrentar até o século V. Depois a igreja acertou a cristologia, a doutrina de Cristo, e ficou muito tempo tranquila na doutrina da Trindade. Chega em 1906,
1906 ou 4, enfim. No começo do século XX, tem a questão do pentecostalismo. Surge o movimento na Rua Azusa e tal, a partir que nós já estudamos aqui na igreja, inclusive. O que a igreja tem que fazer? Agora ela tem que buscar lá atrás, na história da igreja e na teologia e nas escrituras, uma doutrina de batismo e de Espírito Santo, que ela nunca desenvolveu ao longo da história. Mas por quê? Porque surge um problema atual. Você fala, e agora? Veja, ninguém, há alguns anos atrás, precisava estudar nas escrituras questões de gênero. Hoje nós vamos ter uma teologia de gênero na escritura. E que seja real, plausível, que seja relevante. Por quê? Porque há um desafio hoje nessa questão de gênero fluido e tudo mais. Então a teologia nos ajuda, ela tem as bases lá, mas às vezes a gente não escavou o suficiente porque não era um problema atual, ok? E quando a gente vai estudar Novo Testamento, a gente vai estudar problemas que vêm daquela época e que mexem com a nossa sociedade hoje. Hoje o tema da política, né? Ontem tivemos fui dar aula em São Paulo, eram 5, 6 pastores. Nosso intervalo, isso nunca tinha acontecido antes. Nosso intervalo maior, que é do almoço, foi 1h30 conversando sobre política, né? Então você vê, é o tema do momento. Agora, é um tema bíblico também, a gente tem que discutir. Os caras estavam com Nero ali, Cláudio e outros ali, enfim. Então, e na teologia, o que é importante de estudar no Novo Testamento é que o período do Novo Testamento, em termos de últimos dias, ele ainda não acabou. Ele é inaugurado no Novo Testamento, o período da igreja, e ele não acabou. Então, nós estamos nesse período, embora um pouquinho mais à frente, 2000 anos depois. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui nessa disciplina é um histórico, geográfico, social desse período do Novo Testamento. Vamos dar uma olhadinha no que Jesus fez, no que os apóstolos fizeram e na igreja do século I e na nossa abordagem aqui mais histórico-arqueológica, ok? Com implicações teológicas. A gente vai viajar um pouquinho. Nossa, tem uns vídeos bem legais aqui. A gente vai viajar um pouquinho sobre no Novo Testamento e vai discutir um pouquinho de autoria, de alguns propósitos de um livro ou outro. Mas não é uma aula de teologia. Ontem, dando essa aula, alguém falou, Pedro, o que você pensa sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu falei, eu penso, mas um dia eu te falo. Então, eu dou normalmente essa parte em sistemática, uma aulinha de 2, 3 horas, mas não é que aqui não vai aqui, a gente não vai conversar, não? Enfim, nós vamos lidar então com as questões tradicionais nossas aqui, o que, como, onde, para quem, quando. O que então nós não vamos responder nessa disciplina é por quê? Por que é assim? Né? Por que Paulo fala isso? Porque isso não é aqui que a gente responde em outras disciplinas, como Cristologia, Eclesiologia, Teologia Bíblica, Novo Testamento, etc. Descrevendo a matéria, então, é uma introdução e estudo panorâmico da cronologia e do contexto do Novo Testamento e dos livros bíblicos, ok? Nós queremos então que, terminada a matéria, você tenha uma dimensão histórica dos eventos aqui desse período e entender, por exemplo, esse livro, quem é o autor de Hebreus? Você vai responder essa pergunta. Quem é o autor de Hebreus? Quem é? Qual é a resposta que você vai ter? É essa que você tem hoje. Não sei. Né? Então, ótimo. Então você vai falar um não sei, que é diferente do não sei, talvez, de alguém que nunca estudou. Você fala, eu não sei porque Hebreus indica que são essas as possibilidades e nunca ninguém sabe. Orígenes disse o seguinte, aquelas coisas que vocês fazem em casa, né? Orígenes falou e tal, enfim, né? No almoço, né? Todo mundo fala essas coisas, né? Não, né? Espero que não. Seja normal, né? Você fala no almoço, passa o frango, já tá bom, é bastante teologia nisso daí. Então, o que nós vamos identificar ao fim da disciplina? Os eventos desse período, as características básicas de cada livro, e as dinâmicas regionais. Isso é legal, hein? Isso você não encontra nem em seminário, muitas vezes, nessa parte de história, geografia e geopolítica, que foi minha área de pesquisa, as dinâmicas regionais do Império Romano. Isso é bem legal, né? E compreender também de forma básica o estilo e as divisões, essas aí do Novo Testamento. O que nós vamos ler aqui na matéria? Anote aí sua tarefa, até o fim da disciplina, ok? Anota aí, por favor. Ninguém vai anotar? Vocês vão ter na folha depois, vai ter que anotar, não.
Vamos fazer a tarefa? Vamos fazer? Então, quem já leu Macabeus? Eu mandei Macabeus para vocês. O Noboru nunca mais volta aqui na igreja. Vocês estão lendo Macabeus aqui. Macabeus até o capítulo 4. Vai pregar qual Judite que você vai pregar hoje, Noboru? Ah, Tobias, desculpa. Então, vocês vão ler primeiro. A gente vai ler um pouquinho de 1 Macabeus aqui, mas, 1 Macabeus até o capítulo 4. Depois fica chato, aí não precisa, não? Tá? Mas você pode ler mais, mas não é Bíblia, ok? Ok? Só lembrando, sendo claro, não faça sua devocional, não é? Estude ali, faz parte, é um documento histórico, é bem escrito, é legal. Assim, o capítulo é um pouco longo, tipo 70 versículos e tal, né? Mas é gostoso de ler a história, tá? E vocês vão ler, anota aí agora então, vocês vão ler o Evangelho de... Olha como eu sou bonzinho, olha como eu sou bonzinho. Eu podia pedir Mateus para vocês. Mas Mateus tem 28 capítulos, eu vou pedir Marcos. Então vai ler Marcos e vai ler João. E olha agora que moleza, hein? Então, até terminar a matéria, você vai ler de Atos até Apocalipse. Aí vocês estão liberados. Então não precisa ler nem Lucas, nem Mateus. Tá bom? Tá bom vocês? Tá? Fechamos? Eu posso dar um jump em Filemon? Tudo bem, mas melhor que não, né? Beleza? Conversar um pouco da bibliografia e muito da última parte dessa matéria eu peguei dessa coleção aqui do saudosíssimo Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, COP. Fomos colegas de COP, né? E o livro do Carlos Oswaldo, olha, se você só tem dinheiro para comprar um livro, bastante dinheiro, compra esses dois. Só tem dinheiro para um, você compra esses dois aqui, porque é foco no antigo e foco no novo, ok? Mas esse livro, em termos de introdução ao antigo e ao novo, ele não é completo, ele na parte geográfica, mas o que eu gosto do livro do Carlos Oswaldo é o seguinte: ele traz alguns debates e discussões que nenhum outro livro desse daqui traz. E é um livro que você não vai fazer, você não vai ler, que livro que você está lendo? Estou lendo Foco. Não, você não vai fazer isso. Né? Ele tem tabela, ele é um livro de referência. É para você deixar do lado da sua cama ali, né? Ou do seu escritório. Hoje eu vou estudar o livro de Tiago. Aí você pega o Foco, e aí pega lá em Tiago, ele vai te falar um monte de coisa, você vai ver as discussões principais, e aí depois você vai para Tiago. Então é um livraço, e é engraçado, quando o livro saiu, o Carlos Oswaldo ainda era vivo, eu não lembro se eu peguei, comprei, ganhei, enfim. Mas aí hoje eu valorizo muito esse livro. Na época talvez eu não tenha tido a dimensão de como ele é importante por ser confiável. Esse é o ponto, ser honesto e confiável. Então é um livro muito, muito bom. Infelizmente, o Carlos Oswaldo já não está mais entre nós. Está bem melhor que a gente, né? Essa é a realidade. Esse é o único livro que eu estou trazendo para vocês que eu não tenho, né? 19 de julho, anota aí, né? Então, uma data importante. Dia do aniversário, né? Pegaram? Não? Esse é o livro do Kostenberger. Kostenberger é um autor muito bom. Ele é discípulo do Van Hooser, até onde eu sei. Então, esse eu não sei, mas eu tenho outros livros do Kostenberger que eu gosto demais. Então, né? Porque é do Kostenberger, eu estou sugerindo como uma opção aí. Mas eu queria conhecer. Olha que bonitinho o nome dele, ó. Introdução ao Novo Testamento, a manjedoura, a cruz e a coroa. Né? Já me ganhou no subtítulo, já ganhou. Então é bom, o livro é bom. Não sei. Conhece Noboru? Não. Conhece, Júnior? Mais alguém conhece? É livro caro. É recente. E uns duzentão. Eu falei, não, então deve ser muito bom mesmo. Né? Esse eu tenho, mas eu tenho na capa antiga. O que eu gosto desse livro? Esse livro é antigo. O que eu gosto desse livro? Embora seja antigo, ele é atual. Ele pega as principais discussões da teologia, as pesquisas mais recentes de quando ele escreveu, que não mudou muita coisa não. Okay? Não vai ter uma nova perspectiva sobre Paulo aqui, que é uma coisa nova na teologia,
mas ele dialogando com isso, não estou dizendo que eu concordo com isso, mas é um livrão e eu gosto da organização dele. É diferente da maioria, é um livro que eu usei bastante aqui na nossa disciplina para preparar as aulas também, ok? Panorama do novo, do Gundry, ok? Se eu não me engano, ele ensina na Trinity, que é uma escola muito, muito boa, tá bom? Esse é um clássico também do Carson, do Douglas Moo e do Leon Morris. E esse antigão também, ele é um livro clássico. Ele é aquele que se você tem, você não erra. São autores bons. O Douglas Moo, ele também e o Leon Morris são do Trinity, uma escola lá perto de Chicago, muito boa. E o Carson dispensa apresentações. Talvez um dos maiores eruditos no momento, em termos de Novo Testamento que nós temos, ok? Livrão também vale a pena ter. É um dos que, se você tem uma bala na agulha, eu também colocaria o foco, e esse daqui, é que o foco tem antigo também, né? E aí, enfim, aí você vê, né? Aí você vai e pega mais munição, que esse né? É melhor, né? Esse daqui foi indicado para mim uma vez pelo pastor Marcos Granconato, e eu tenho uma cópia na casa do meu pai, que não é minha ainda, né? Assim, eu vou lá, às vezes, enfim, mas é um livrão, né? Então, dá para dar uma... Pai, me empresta o livro, estava faz uns 10 anos. Não, esse eu não tenho ainda, não vi recentemente, mas é um clássico. Joaquim Jeremias, qual que você acha que é a nacionalidade dele? Não é português, não, é alemão. Ele é um alemão com nome de português, né? Com todo respeito, sim, né? Joaquim é um nome em português, né? Mas olha que interessante, é um livro, é um clássico sobre cultura, mundo antigo. Esse livro, eu acho que se bobear esse livro antigão mesmo, então se bobear deve ter disponível na internet, já deve ter vencido os direitos autorais. Se não venceu, se você baixar, eu não estou incentivando, só estou dizendo que é possível que você já tenha acesso a ele nas bibliotecas free do mundo virtual, ok? Esse eu tenho, esse livrinho você comprou esse daí, Cassiano? Editora Betânia, cara, uma coisa assim meio inusitado esse livrinho. Cara, mas é bom esse livrinho. Cara, eu uso pra caramba esse livrinho aqui. É um livretinho. Ele pega, a partir das informações bíblicas, ele faz doutrina, não? Ele faz afirmações culturais, sociais e históricas. Cara, é legal esse livro aqui. Vai falar, como era o casamento na época de Jesus? Aí tem um capítulo lá, casamento na época de Jesus. Como que as pessoas comiam na época do Antigo Testamento? Comiam assim, assado. O que eles comiam? Milho, tremoço. Lembra que eu falei do tremoço para vocês? Você lembra que eu falei do tremoço? Peguei desse livro aqui. Peguei desse livro de um outro, mas os caras comiam tremoço no Antigo Testamento. Sabe o que é tremoço? Quem não sabe o que é tremoço? Não, eu já falei em aula, cara, tremoço, você vai no mercado, tem um negocinho amarelinho que parece um milho gigante. Sabe o que é, Júlio? Sei. Se converteu cedo assim? Não. Porque eu falo por que se converteu, porque o pessoal come em bar, isso daí, né? Ele é um milhão grande assim, ele é em conserva. Copa do Mundo tá vindo. Me lembra de trazer tremoço para a igreja aqui, tá? Já trouxe aqui, eu já trouxe. Nessa igreja tremoço aqui, o pessoal come com palitinho. E ele é azedinho porque ele é em conserva. Rapaz, sai até uma casquinha assim. Aumentou o nível da ilustração, hein, Dani? Aumentou? Né? Tremoço é muito... Eu aprendi desse livro aqui, então, pelo tremoço, em homenagem ao tremoço, então fica esse... É baratinho, acho que custa R$2, 100 gramas, e é bastante 100 gramas, ok? 100 gramas, se for numa livraria que vende por peso, é baratinho. Não, eu estou preocupado com o livro mais, agora já lembrei do tremoço, já esqueci do livro. Não? Ai. Já são 10h10, gente. Nossa. Esse é um manual que eu não conheço. Eu coloquei Editora Vida, tá errado. Ele é da CPAD. O pessoal diz que é muito bom. É bom, né? Então, mesma coisa. Use costumes dos tempos bíblicos. Então, a CPAD tem uma parte editorial muito boa. Embora seja da Assembleia de Deus, no sentido de que algumas coisas teológicas a gente não concorda, mas numa parte aí tem... O livro de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, é da CPAD que eu tenho. Então tem coisas muito boas, vale a pena também.
Esse é do Jonathan Pennington, é um livro sobre os evangelhos. E sobre os evangelhos sinóticos. Ele quase não fala de João. Mas eu não gostei muito da organização do livro, eu fiz uma crítica a isso, depois lá no... enfim. Mas é um livro que é interessantíssimo. Aprendi muito com ele. Ele é um cara do Southeastern, ou Southwestern Seminary, Baptist Seminary, alguma coisa assim. Né? Mas é muito, muito bom. Esse livro, foi uma grata surpresa. Eu estava vendo o livro sobre o Novo Testamento, falei, olha, um livro do Stott. E de repente, passando na minha bibliotequinha lá em casa, falei, sabe, devo ter roubado de alguém, né? Se eu roubei de você, eu não vou devolver, porque agora está na minha... Esse livro estava lá e eu gostei. Cara, eu gosto do Stott. Eu acho que o Stott tem muita coisa a contribuir. Agora, é um livro meio mal editado, um livro antigão, mas muito interessante aqui. Esse eu tenho também, não sei se eu comprei, se eu ganhei, e usei muito para preparar as aulas aqui. O livro do Blomberg é muito bom também, Introdução aos Evangelhos, mas é só sobre Evangelhos, ok? E para a gente encerrar com chave de ouro, nosso primeiro dia, pegue seu celular, pegue o seu papel, e aí, Jeff? E agora nós temos aqui, gente, não está valendo nota, não tem que ver com a sua salvação, né? Isso é só para a gente fazer uma avaliação de como estamos. Eu acho, eu olhei hoje a prova, tudo, eu acho que está tranquilo, acho, tá? Mas não tem um parâmetro, se está fácil, difícil, enfim. Então, anote aí, para a gente ter uma ideia de como estamos hoje. O Novo Testamento é composto de 27 livros em ordem cronológica, 27 livros em ordem de estilo literário e autor, 28 em ordem cronológica ou 28 organizados em estilo literário e autor. Só tem uma alternativa correta e se tiver alguma pegadinha eu falo para vocês, tá? É que da outra vez eu pus uma pegadinha, eu já falei assim, não tem pegadinha, e tinha, né? E tinha, aí me dei mal, né? Beleza? Fechamos? Olha o casal fazendo junto ali, olha isso, que absurdo. Vamos ver, olha lá. 2. As diferenças de organização do Novo Testamento em português e o Novo Testamento grego são: em português começa pelos evangelhos, em grego por Atos. Em grego, as cartas de João e as de Pedro compõem apenas um livro, respectivamente. Não há diferenças na organização, ou em grego, Lucas vem depois do evangelho de João. Depois eu preciso trazer, me lembra de eu trazer também o Novo Testamento grego para eles na próxima aula, se você puder anotar para mim, tá bom? Vocês lembram como era o Antigo Testamento hebraico? Vocês lembram? Tanakh, lembram? 3. Estão entre os primeiros livros, ok? Foram escritos. Tiago, Gálatas e 1 Tessalonicenses, Mateus, Marcos e João, Gálatas, Tiago e 2 Timóteo, 1 Coríntios e Apocalipse. Estou preocupado com o silêncio aqui na igreja, hein? Com o silêncio aqui. Eu acho que o Novo Testamento a gente é mais familiarizado, né, com o Novo, né? Vocês já ouviram falar do P52? Não confunda com o B52, o B52, né? É o P de papiro. Já ouviram falar? Papiro desse tamanho assim, já ouviram? É o papiro mais antigo que nós temos. Pelo de data, né? Na datação é o mais antigo. Se eu não me engano, é o ano 125. Falei. Não devia ter falado isso, né? Então, dei de lambuja para vocês aqui. Né? Dei de lambuja para vocês. Tá vendo? Fala antes de escrever a questão. Não? Fala demais, é isso que dá. Vai calculando aí. Vai calculando aí. Falei já. Então, todo mundo tirou pelo menos um, né? Se você for bom de matemática. Se souber classificar o século. Ai. Pedro, fica quietinho, Pedro. Sobre a data provável do nascimento de Jesus. 0
AD significa Anno Domini, ano do nosso Senhor. Jesus nasceu no ano 0, no ano 4 a.C., no ano 10 a.C. ou no ano 2 da era cristã, depois de Cristo. 0, 4, 10 ou... Jesus nasceu antes, durante ou depois de Cristo? Tirei 2. 6. Qual sequência tem os personagens aqui em ordem cronológica, ok? Cronológica. Então, o que veio primeiro na escritura e na existência? Profetiza Ana, João Batista, Jesus, André, Paulo e Timóteo. João Batista, Jesus, Timóteo e o dragão. Não, não sei se é literal, mas não é personagem? É personagem. Não, personagem, né? Pedro, André, Tiago e João. João Batista, Pedro, Estevão, Barnabé e Nicodemos. Buga a gente, né? Porque um monte de nome, buga um pouquinho, né? Vocês concordam que todo mundo está no Novo Testamento, pelo menos já é um começo, né? Okay. Até o dragão está lá? Oi? Estamos discutindo aqui. Não sei. A Caverna do Dragão era bom, hein? Nossa. Eles voltam depois, no fim do... Não acaba. É cíclica a história deles, né? O Jaspion. Ô louco, eu não assistia Jaspion, eu nunca assisti Jaspion. Ô louco, sério? Vamos lá. Já leu tudo, já escolhe o que você quiser aí, mas fica batendo papo, tá vendo? Tem que separar aí, ó. Vamos lá. Ah, o Glaucio escapou hoje, hein? O Glaucio escapou. Tem brinde hoje depois. Olha, eu tava morrendo de vontade de tomar um café hoje, turma. Cronologia de eventos agora. Cruz, ressurreição, ascensão, Espírito Santo desce, igreja em Jerusalém, igreja de Corinto, igreja de Antioquia. Cruz, ascensão, ressurreição, Espírito Santo desce, igreja de Jerusalém, igreja de Antioquia, igreja de Corinto. Igreja de Jerusalém, igreja de Antioquia, igreja de Filipos, igreja de Éfeso, igreja de Corinto. Nascimento, batismo, Jesus no templo e tentação. Bugou? Bugou? Não, vamos lá. Estamos acabando aqui. Pode pular? Pode ir? Pode ir. Compuseram equipe com Paulo, Marcos, Timóteo e Lucas, Lucas, Silas e Pedro, Silas, Lucas, Timóteo e Mateus, Pedro, Tiago, João e o barquinho. Eu sempre faço essa, né? Essa é boa, né? Pior que tem coisa aqui que eu acho que eu nem vou mencionar na aula depois. Agora que eu terminei já de dar. Vocês me perguntam, né? Mas vocês vão ler, né? Vocês vão ler. Tá tudo lido aí. Não, é verdade, ajuda. Quando erra um pouquinho. Não. Pode ir lá? Pode ir lá? 9. São locais de igrejas no Novo Testamento. Tem igreja ali. Antioquia, Atenas, Jerusalém, Tessalônica, Laodiceia, Tiatira, Sardes e Cosmópolis, Belém, Cafarnaum e Nazaré, Filipos, Éfeso, Beré e Roma. Tem um erro aqui nessa questão. Na resposta a gente conversa. Tem mais alguma coisa aqui? Não, tem um erro aqui. Tem um erro em duas alternativas aqui. Ganhar mais um ponto, hein?
Tem uma imprecisão aqui nessa questão. A questão, né? Eu anulo a questão. A prova não precisa. São chamados apóstolos no Novo Testamento: Paulo, Barnabé e Tiago, irmão de Jesus, Pedro, Paulo e Silas, Estevão, Hernandes, Valdomiro e Rina, João Batista, Tiago e Bartolomeu. Se eu errei o nome de algum apóstolo, vocês me perdoam. E aí, fechamos? Gente, deu intervalo já? Não? Que horas são? 10h17. Vocês querem começar a corrigir ou corrigir semana que vem? Não, é para fidelizar o público. Semana que vem nós estamos aí, né? Então, Matheus, joga para mim lá no slide certo, por favor. Vai orando aí. Te impõe as mãos aí sobre o seu... Gente, no nosso curso de teologia aqui da igreja não tem prova, tá? Fica tranquilo. Olha, se eu desse essa matéria aqui no curso de teologia, vocês só teriam essa leitura que eu passei para vocês, já teria passado. Legal, né? O que vocês acham aqui? Questão 1. Alternativa B de bola. São 27 livros organizados em ordem de estilo literário e autor. Quando são autores diversos, vai para o finalzinho. Então nós temos estilo literário, Evangelhos e Atos, autor depois as epístolas paulinas e depois as demais epístolas, ok? Alternativa B de bola. Diferenças entre português e grego, não há diferenças na organização, ok? Diferentemente do Antigo Testamento, Novo Testamento grego e o Novo Testamento em português têm exatamente a mesma organização, tá bom? Primeiros livros escritos: Tiago, Gálatas e 1 aos Tessalonicenses, alternativa A. A de amor, não é? Que bonito, né? Então, onde que está a falha dos outros? João, o Evangelho de João, alternativa B, ele é posterior ao ano 70. Na alternativa C, Timóteo, 2 Timóteo é no 64, já mais posterior. E Apocalipse é o último livro a ser escrito. Então, a alternativa A, que vai ser entre os anos 44 a 51, ok? 10 anos depois da morte de Jesus, mais ou menos. Manuscrito P52, século II, que eu dei de brinde para vocês, né? Então, ano 125, o manuscrito mais antigo do Novo Testamento, é provavelmente uma porção de Marcos, ok? Mas eu vou mostrar, vocês vão ver bastante a foto desse manuscrito na nossa aula aqui. Nascimento de Jesus, data provável, ano 4 antes de Cristo. Jesus nasceu 4 a 6 anos antes de Cristo. Não pode ser mais do que isso, tá? Herodes morre por volta do ano 2, ou até antes, se não me engano, 4 mesmo, enfim. Então não pode ser ano 2 depois de Cristo, não pode ser o ano 10 antes de Cristo e não pode ser o ano 0. Houve um erro de cálculo. Então nós não estamos no ano 2022. Atenção, momento revelação aqui. Nós estamos no ano de 2026. O Brasil foi campeão. O Brasil não foi campeão em 2022. Quem foi a França, né? Na última Copa, certo? Qual a sequência dos personagens aqui em ordem cronológica? Ela é, deixa eu lembrar aqui, a alternativa B de bola, né? João Batista, Jesus, Timóteo, o dragão vem em Apocalipse, a não ser que você tenha uma perspectiva preterista no Apocalipse. Se você tiver, conversa comigo depois na salinha lá, né? Isso é uma brincadeira, né? Pode ter também, né? É herege, mas pode ter, né? Aqui qual a alternativa? A alternativa B de bola também. Cruz, ascensão, desculpa, não pode ser a B de bola. Desculpa, eu não tinha visto. Cruz, ascensão e ressurreição. Jesus sobe, depois ressurge. Foi um arrebatamento aqui, né? Então, alternativa, Jerusalém... Oi? D não pode ser. Não, é a alternativa... D de dado? Não, o batismo, Jesus no templo é antes, ele é criança. Não. Não, desculpa,
Não tem alternativa correta aqui. Não tem. Peguei vocês. Há um erro na alternativa C, entre a igreja de Éfeso e de Corinto. Olha, Jerusalém, Antioquia, Filipos, Corinto e Éfeso. Ok? Desculpa, gente, foi mal. E eu não percebi, eu dei essa aula e não percebi. Tô mal, hein? Tô muito mal, hein? Quem compôs a equipe com Paulo? Marcos, Timóteo e Lucas. Marcos por um pouquinho, Timóteo por bastante tempo, Lucas por bastante tempo, ok? Pedro nunca compôs equipe com ele, Mateus nunca compôs e o Barquinho de vez em quando, mas não. Mas Pedro, Tiago e João não. Locais de igrejas do Novo Testamento que tem erro também. Um erro conceitual, a gente não tem certeza na alternativa D se Bereia teve igreja. Ok? Teve um grupo de crentes, então, por isso então vocês ganharam também essa daqui, tá bom? Então, mas onde não deu na alternativa A, Atenas não teve igreja. Alternativa B, Cosmópolis, deve ter igreja, né? Mas não no Novo Testamento, né? Belém, Cafarnaum e Nazaré não teve igreja, e a cidade de Bereia não tenho certeza, então esse é o erro conceitual. Vocês me perdoam, ganharam o ponto aí, né? São chamados apóstolos Paulo, Barnabé e Tiago, irmão de Jesus, que nem sequer compõem os 12, e isso é papo para uma próxima semana. Deus abençoe vocês, bom intervalo.